purificada quando está purificada da ignorância, da infantilidade, que é a tendência ao vitimismo, e da inclinação para evitar a própria responsabilidade de evolução, transferindo para Deus ou para a vida, para o universo, para as outras pessoas, a culpabilidade pelas próprias mazelas e cinismos pessoais, o que é um truque cruel, muito utilizado pelos humanos. Quando a inteligência está predisposta a aprender e finalmente assumir a responsabilidade de amadurecer e evoluir, então a probabilidade de Deus passa a ser um princípio coerente. Até então, existe aí uma inclinação para o ceticismo, a dúvida, a desconfiança e, portanto, consequentemente, a letargia. Tá? Então, o Srimad Bhagavatam é uma escritura que ela só é possível de ser entendida por seres humanos que superaram a infantilidade da alma e se estabeleceram na plataforma de conhecimento autêntico, de busca de conhecimento autêntico. Então, o Srimad Bhagavatam está destinado para uma classe de seres humanos purificados, a seres humanos letárgicos, tendenciosos, maliciosos, procrastinadores na questão da evolução, seres humanos apegados a ideais puramente mundanos, dedicados a servir homens perversos, avaros, dedicados a satisfazer os próprios sentidos de forma egoisticamente, não conseguem chegar até essa escritura, não conseguem sequer chegar a ela. Existem sistemas de segurança que impedem que certas criaturas cheguem até esse conhecimento. Entretanto, aquelas que chegam ainda também podem, eventualmente, caírem das suas plataformas espirituais e não renegar as escrituras, mas desistir de entendê-las. Tá? As escrituras védicas estão destinadas para serem absorvidas ou serem digeridas, tá, por uma classe de almas destinadas à liberação, à transcendência. Então, aqueles que ouvirem essa escritura com a consciência apropriada devem entender que isso é uma oportunidade. Isso não é um livro de autoajuda que a gente lê e, que legal, que bom, foi bom ter ouvido isso. E pronto. E vamos para a próxima agora. Não é assim. Tá? Você não deve olhar ou ouvir essas escrituras védicas como livros de autoajuda. Tá? Não, de fato é. Mas é a ajuda definitiva que a alma precisa para não ter mais que invocar por ajuda do céu. Uma vez que você já está no céu, não há necessidade de invocar o céu. A necessidade de invocar o céu ou invocar a Deus só é necessidade para as almas condicionadas. As almas liberadas não possuem essa necessidade de invocar a Deus, porque elas já estão na presença de Deus. E aí, nós estamos nos dirigindo para essa plataforma. Então, vamos aproveitar a nossa oportunidade, bem aproveitada, e sempre que nós formos ouvir o Srimad Bhagavatam, nós então vamos precisar necessariamente abrir o nosso coração para que o conhecimento do Srimad Bhagavatam, Srimad é um título, Bhagavatam significa a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. Então, o Srimad Bhagavatam significa reverências à suprema verdade absoluta, o possuidor de todas as opulências. Tá? Então, eu não vou entrar
nos versos não, eu vou ler, na verdade, eu vou fazer aqui o prefácio, né? E depois eu vou fazer também a introdução. Na sequência, só lá na frente é que a gente vai entrar diretamente nos versos, porque entender o que nós estamos fazendo é parte intrínseca do processo de assimilar o que nós estamos fazendo. Por quê? Se você sabe, se uma pessoa sabe, ou se nós sabemos aquilo que nós estamos procurando, a nossa chance de encontrar aquilo que nós estamos procurando é maior. Mas se nós não sabemos aquilo que nós estamos procurando, é possível que a gente se esbarre no objeto procurado e não o reconheça. Então essa busca se torna redundante, desgastante e cansativa. Tá? Então, assim, nós precisamos reconhecer o objeto da busca. E para isso nós precisamos compreender qual é o sentido, a meta última da vida humana. A quê? Né? Isso destina, como foi cantado certa vez, né, pela nossa querida Maria Bethânia. Tem uma música dela, chama-se Cajuína. Cajuína de Teresina, uma coisa assim. E na canção ela diz: existimos, a que será que isso destina? Então, essa busca, ou essa necessidade de saber a que nós destinamos, isso é intrínseco à alma. E nós precisamos de uma informação objetiva que nos coordene, ou que nos direcione, que seja uma bússola que nos oriente para o nosso destino final e, com relação a isso, traçar as metas mediante as quais seria possível alcançar esse objetivo indicado. As escrituras védicas, todas elas apontam para que o destino da alma é despertar no Supremo, voltar ao lar, voltar ao Supremo, despertar na transcendência. Esse é o destino da alma. A alma está destinada a isso. Nós podemos cooperar com isso ou resistir a isso. É assim como um bebê no útero. Nós podemos afirmar com absoluta categoria e certeza de precisão de que o destino desse bebê do útero é sair desse útero. Essa é uma afirmação que pode ser feita de uma maneira muito segura, com uma certa coerência e experiência de dados estatísticos do passado, do presente e possivelmente do futuro. O destino do bebê no útero é sair do útero. O destino da alma presa dentro desse útero universal é sair dele. Esse é o destino da alma. Sair do útero. E as escrituras védicas nos ajudam a entender esse processo e a cooperar com esse processo, para que esse processo seja o mais suave possível. Aqueles que resistem a essa realidade sofrem. Ficam apegados à ignorância, à ilusão, e quando tem que se separar da ilusão, sofrem. Não é que mesmo aqueles que têm conhecimento não sofrem, mas o sofrimento é muito mais didático, coerente e produtivo do que o sofrimento meramente pela ausência de conhecimento ou por pura ignorância. A ignorância dói. Não é que não tem um preço. Permanecerei na ignorância. Eu não gosto mesmo. Eu não me sinto, eu não sinto a intuição de aprender. Eu não faz bem. Não é compatível comigo. Eu não gosto. Eu não me identifico. Então, todos esses recursos, esses argumentos causam a morte e dói morrer, porque a ignorância mata. Só que a ignorância não mata apenas uma vez. Não é como um vírus que mata apenas uma vez. A ignorância mata uma, duas, três, infinitas vezes. Porque sempre que você renasce em ignorância e vive em ignorância e morre em ignorância, o destino é renascer. Então a ignorância tem um preço alto. A letargia tem um preço caro. As doenças que nós vivemos e dói fisicamente nos lembram que a letargia e a ignorância têm um preço alto. Então a gente precisa tomar conhecimento de que nós temos um destino,
viver bem a vida, aproveitando os momentos de paz e de felicidade, mas sabendo que o nosso destino é libertar-se do mundo material e despertar no reino de Deus. Se você não é mestre de si mesmo para te orientar a esse ponto, então você é um falso mestre. Um falso líder. Porque você está liderando você mesmo ao caos e à derrota. Esse é um falso líder. Você é o mestre de si mesmo. Nós somos mestres de nós mesmos. E nós temos que nos lembrar qual é o nosso destino. A que nós estamos destinadas. Qual é o nosso futuro. Para onde nós estamos indo. E atuar de tal maneira que esse futuro seja alcançado ou acessado. Essa é a nossa missão. Tá? E nós precisamos entender isso. E para entender isso, nós precisamos falar disso constantemente. Mas o Devananda repete muito a mesma coisa. Será? Não repete muito a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é a única coisa real. E se nós não nos lembrarmos, se nós não nos tivermos uns aos outros para nos lembrar disso, o nosso destino vai ser o que aconteceu conosco na vida passada. Nós falhamos em alcançar o nosso destino na vida passada e olha o resultado que deu nessa vida. Olha os problemas aí. Olha o que nós vivemos. Olha para a sua história do passado e verifique se realmente é isso que você deseja para si mesmo, é viver assim. Como uma mãe se aproxima de um filho e diga: meu filho, é assim que você quer viver? Sem emprego, sem família, carente, pedindo aos outros para que cuide de você? Você não quer ter dignidade, ter independência, ter um trabalho? Você não quer se esforçar na vida para ser alguém, para ter a sua liberdade pessoal? Uma mãe coerente é assim que orienta um filho. E por que nós não seríamos coerentes conosco mesmos, como educadoras, almas que se autoeducam, informando que é assim que você quer viver eternamente, então? Nascendo e morrendo? Sofrendo as consequências de conviver com outros seres humanos bem mais graves que você, causando a você sofrimentos? Então, essa autoanálise, essa autoeducação chama-se evolução. Evolução é um princípio real, não é um jogo de efeitos de final de semana. A evolução é um princípio real e acontece diariamente. É preciso entrar online. Então, eu vou ler aqui o Srimad Bhagavatam para facilitar essa nossa lucidez, né? Eu vou dar início, então, a partir de agora. Nós estamos, só um recado, aproveitando aqui, ou mesmo só um recado, que nós estamos, a equipe administrativa, a partir da Secretaria da SEVA, nós estamos elaborando o calendário anual de atividades, que é o plano de ação para 2023. Então, o nosso calendário vai começar sempre em abril. E nós vamos apresentar para vocês aí nos próximos dias o nosso plano de ação, plano de atividades para 2023. Inclusive já o que nós estamos em andamento e algumas novidades que vão vir aí em 2023, né, para incrementar a nossa consistência de grupo aí, para incrementar a nossa consciência, né, a nossa vivência espiritual, tá, pessoal? Bom, muito bem. Então, vamos lá, eu vou fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Na verdade, eu estou lendo aqui o prefácio de Sua Divina Graça, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Prabhupada é o nosso mestre espiritual. Ele veio da Índia no ano de 1966 e estabeleceu no mundo ocidental a consciência de Krishna para o benefício das almas condicionadas. Então, sempre que nós vamos ler as escrituras
ou sempre que nós vamos mencionar as Escrituras, é comum nós nos referirmos ao acharya anterior. Né? Existem outros acharyas antes de Prabhupada, outros mestres. Por exemplo, tem o mestre de Prabhupada, que tem o próprio mestre. E assim vai, isso chama-se Parampara, que significa corrente de sucessão discipular, em que o mestre transfere ao discípulo os conhecimentos recebidos do mestre anterior. Todo mestre tem a responsabilidade de transferir aos discípulos o conhecimento que tem. Então, eventualmente, identifica-se entre os discípulos alguns com a predisposição de receber o conhecimento. Todos são capazes de recebê-lo. Alguns estão predispostos a fazê-lo. Então, aqueles que são voluntários e que estão predispostos a receber o conhecimento, aprendem do mestre os conhecimentos. E a prática desses conhecimentos é uma das características principais da aprendizagem. O conhecimento, ele não é meramente intelectual, ele é pragmático. Então, identifica-se aqueles que estão predispostos a receber o conhecimento pela atividade prática que eles realizam em relação aos conhecimentos, não apenas porque ouvem os conhecimentos. Tá? Quando Jesus dizia, quem tem ouvidos, ouça, ele não queria dizer que quem é capaz de ouvir, né? Quem tem orelhas. O que ele queria dizer é que quem tem capacidade, predisposição, boa vontade para entender, entenda. Guarde no coração e guarde essa semente numa terra fértil. As sementes são jogadas, algumas caem nas pedras, outras são comidas pelos pássaros, mas há algumas que caem em solo fértil. Essas germinam, brotam e dão frutos. Então, nós temos que ter a preocupação de ser esse solo fértil. Nós temos que trabalhar no nosso solo, trabalhar na nossa consciência, trabalhar na nossa inteligência, trabalhar na nossa boa vontade, trabalhar no nosso coração para que essa semente encontre, né, o destino dela, que é florescer e produzir um ser encantado pela existência de Deus, um ser amante do Supremo e um ser desperto na transcendência ainda em vida. Tá? E esse despertar não quer dizer que você precisará morrer para ter a experiência da libertação. A liberação se dá automaticamente assim que o ser se conecta de forma profunda com o absoluto. Isso se faz através de cultivo de conhecimento. Então, vamos lá. Nós vamos dar início aqui, tá, pessoal? Esse daqui é o prefácio falado pelo nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. E depois vai ter depois do prefácio vem então a introdução. Só então que aqui começam os versos. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro verso aqui, vou pegar o primeiro verso aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Do porquê que é tão necessário uma introdução. Essa introdução é longa. Ela tem... Essa introdução, a introdução tem 56 páginas. Então, não há pressa para se concluir isso. Só para vocês terem uma ideia da profundidade dessa escritura. Eu vou ler só o primeiro verso, assim, a título de curiosidade, tá bom? O primeiro verso diz o seguinte: Ó meu Senhor Sri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências, medito no Senhor Sri Krishna, porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmaji, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão. Assim como uma pessoa é confundida pela representação ilusória da água vista no fogo, ou da terra vista na água, por sua causa apenas os universos materiais temporariamente manifestos, através da reação dos três modos da natureza, parecem ser reais.
embora sejam irreais. Portanto, medito nele, ó Senhor Sri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Esse é o verso de introdução, né? Indicando que o interlocutor vai precisar assim estar atento para entender o que vai ser dito. Então, acho que antes de entrar lá na frente, nós precisamos, né, ser preparados para isso. Então, vamos lá. Prefácio de... O nome dele é Abhay Charan, então sempre vai aparecer como AC, né? AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Muito bem. Não trouxe minha água. As disparidades na sociedade humana devem-se ao fato de que não há princípios nesta civilização ateísta. Deus, o Todo-Poderoso, existe. Dele tudo emana, por ele tudo é mantido, e nele tudo se funde e descansa. A ciência material tem tentado inutilmente descobrir a fonte última da criação, mas é um fato que há uma fonte última de tudo o que existe. Essa fonte última é explicada racional e autorizadamente no belo Bhagavatam, ou o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é a ciência transcendental não apenas para conhecermos a fonte última de todas as coisas, mas também para conhecermos nossa relação com ele e nossa obrigação para com a perfeição da sociedade humana com base nesse conhecimento perfeito. Ele, o Srimad Bhagavatam, proporciona um pujante tema de literatura na língua sânscrita e agora nessa tradução para o inglês e também na representação em português. Aí está, não foi ele que falou isso daí, tá? Entre aspas aqui. Uma leitura cuidadosa será o bastante para que Deus seja conhecido perfeitamente e para que o leitor esteja suficientemente treinado em defender-se das investidas dos ateísmos e dos ateístas. Além disso, o leitor será capaz de convencer outras pessoas a aceitarem Deus como um princípio completo e racional. O Srimad Bhagavatam começa definindo a fonte última. Ele é um comentário fidedigno e o próprio autor, Srila Vyasadeva. Aqui, Vyasadeva é a pessoa que escreveu o livro, né, que comentou, que registrou o livro. Srila Vyasadeva, Srila é um título, Srila é como se fosse sua santidade, eminência, é um título honorífico, né? Srila Vyasadeva faz acerca do Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra é o comentário das escrituras védicas. Existem as escrituras védicas e quando se faz uma análise das escrituras védicas e se apresenta uma tese dela, isso chama-se Vedanta Sutra. Através dos 9 primeiros cantos, somos gradualmente instruídos até chegarmos ao estado máximo, em que somos capazes de compreender Deus. O único requisito que alguém precisa para estudar essa grande obra de conhecimento transcendental é proceder passo a passo e cautelosamente, e não pular ao acaso, como se faz com um livro comum. Aí tá. Tem pessoas que assim, se acham muito especiais e pulam as etapas, né? Elas saem daqui, já querem estar lá na frente, e elas são muito emocionais, querem sentir as emoções, então elas exploram o mundo das emoções como se esse valor fosse o critério máximo, e cometem uma grande falha, que é uma falha sabe, assim, considerar-se superior às demais. Isso é orgulho, né? Então, essa pessoa acaba não entendendo exatamente o sentido das escrituras e, com o tempo, ela assim, vai entender que existem demandas pessoais a serem feitas e acaba se desligando do contato com as escrituras porque ela já explorou todos os campos emocionalmente, já está satisfeita, que era o que ela queria mesmo, e depois, então, ela vai fazer aquilo que ela for chamada a fazer, ou seja,
a cultivar os campos do renascimento. Tá? Então, não subestimem a capacidade didática dos sábios. Os sábios do passado se dedicaram a produzir um sistema para que os aprendizes, que somos nós, aprendêssemos o conteúdo do conhecimento. E existe um passo a passo. É que nós, assim, na nossa autolatria, nos sentimos muito grandiosos acima dos demais e aí queremos pular as etapas. Mas como está sendo dito aqui, é necessário acompanhar os passo a passo, né? É necessário digerir cada passo, assimilar cada passo, para que o conhecimento seja autêntico e não apenas meramente uma distração mental, como dizia o rei Salomão, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade embaixo do sol. Então, nós temos que ter cuidado com o orgulho, porque o orgulho faz nos sentir superior aos demais, tá? E os sábios, eles já sabiam disso, então eles deram um mecanismo, chama-se Bhakti Yoga, ou passo a passo. Obra de conhecimento transcendental e proceder passo a passo, cautelosamente, e não pular ao acaso, como se faz com um livro comum. Devemos ler o Srimad Bhagavatam capítulo por capítulo, um após o outro. A obra é disposta assim: verso sânscrito original, sua transliteração latina, vocabulário, tradução e significado. Desse modo, ao final da leitura dos 9 primeiros cantos, qualquer pessoa certamente poderá tornar-se uma alma com perfeita compreensão de Deus. O 10º canto distingue-se dos 9 primeiros cantos porque trata diretamente das atividades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Ninguém conseguirá assimilar os efeitos do 10º canto sem antes passar pelos 9 primeiros cantos. Ao todo, a obra tem 12 cantos, cada qual independentemente do outro, mas o bom é que nesses cantos sejam ligados aos poucos, um após o outro. Então, são 12 cantos, esse daqui é o primeiro canto, né? O primeiro canto tem 3 volumes, são 18 livros no total, eles são divididos em 12 sessões, né? E cada sessão está relacionada com um passo, um campo que a alma faz. Então, ir caminhando no passo a passo vai permitir com que a alma chegue até a parte final. No mapa astral, por exemplo, a casa 12 é a casa da liberação. E a casa 9 é a casa do mestre. Então, quando o discípulo aprende a ser mestre de si mesmo, a ter conhecimento. Então, se uma pessoa tem a paciência e a determinação de estudar essa escritura gradualmente, um após o outro, até o 9º canto, sob acompanhamento, porque um dos requisitos para estudar essa escritura é ter um orientador, alguém que possa auxiliar para que a escritura seja entendida. Você pode ler academicamente, assim, não tem problema, é piedoso. Mas se o objetivo for entender as escrituras, então esse estudante deverá aproximar-se do mestre espiritual ou de um representante autêntico do conhecimento védico e pedir auxílio para compreendê-lo, tá? Que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Isso é o procedimento correto. Devo admitir minhas falhas na apresentação do Srimad Bhagavatam, aí já é a humildade do mestre, né? Mas, de qualquer modo, tenho a esperança de que será recebido pelos pensadores e leitores da sociedade, baseada na seguinte declaração do Srimad Bhagavatam. Agora está terminando, né? Vai ser recitado um verso e vai ser dado o significado do verso e vai ser concluído o prefácio. Aqui, Prabhupada, ele está mencionando que esse livro, essa literatura está destinado a pensadores. A pensadores. Tá? A gente busca a religião, enfim, as terapias, para nos aliviar das aflições. É um nível, ok? Mas o conhecimento está destinado aos pensadores. Tá? Então, nós temos que chegar nesse ponto de ser um ser pensador, ou seja, gostar de pensar em termos de entender o absoluto. Tá? Nós temos tempo e a nossa inteligência está disponível. Não usar a nossa inteligência ou simplesmente negligenciar a nossa inteligência ou renunciar à nossa inteligência na busca da compreensão de Deus
e colocar a nossa inteligência nos fatores transitórios, isso tecnicamente é entendido como avareza. É avareza. Porque nós deixamos de oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor. E oferecemos uma rezazinha de vez em quando, porque afinal de contas é isso mesmo que ele gosta, né? Ele é egocêntrico, então ele gosta de nos ver rezando para ele. Então a gente faz uma rezazinha de vez em quando só para acalmá-lo, né? Para alimentar a fera, e pronto. É isso que nós fazemos. Mas será que é assim mesmo que funciona? Será que funciona assim mesmo? Né? Não é assim que funciona, não. Tá? A aflição, as nossas aflições serão resolvidas entre nós de alguma forma, com a ajuda de Deus, sim. Mas esse não é o objetivo. O objetivo da nossa relação com Deus não é mantê-lo lá à disposição para nos servir quando nós estivermos aflitos, para que a nossa vida fique bem, para que a gente possa viver pacificamente a nossa ilusão de ser. A existência de Deus é um ser pessoal, é uma pessoa. E não é muito educado ficar explorando as pessoas, explorando os amigos. Você pode pedir ajuda de vez em quando, mas você tem que, sabe, demonstrar uma atitude de amor pessoal em relação a essa pessoa. Os amigos não se importam de ajudar. Amigos gostam de ajudar. Mas amigos não gostam de se sentir explorados, de se sentir usados apenas nos momentos de necessidade. Isso é deselegante. Esse tipo de comportamento não deve ser a pauta, não deve ser o comportamento que nós temos com Deus. Nós temos que usar a nossa inteligência, que é a nossa melhor parte, para compreendê-lo. Isso é o que as pessoas honestas fazem. Nós somos honestos. E é isso que nós temos que fazer. Né? Assim, usar a nossa inteligência para buscar compreendê-lo. É o que nós estamos fazendo aqui. Isso deve ser feito. E essa é a orientação. Então, eu vou ler o verso e depois a tradução. Tadvag vishago jalantaga viplavo yasmin pratislokan abhad bhavati api namami anantasya yasho aniktayat krishvanti ghayanti grihanti sadadvanha Om Shanti 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 Swaha. Muito bem, tradução. Por outro lado, a literatura repleta de descrições das glórias transcendentais do nome, da fama, das formas, dos passatempos e dos demais atributos do ilimitado Senhor Supremo é uma criação diferente, plena de palavras transcendentais, destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização desorientada deste mundo. Tais literaturas transcendentais, como o Srimad Bhagavatam, mesmo que se composta imperfeitamente, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados que são inteiramente honestos. Om Tat Sat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Então,